Nós temos como tema deste ano é tempo de compromisso. No meio de tanto descompromisso, nós entendemos que, na verdade, todos nós ansiamos pelo compromisso. Temos dificuldade de nos comprometermos com as pessoas, mas queremos que elas se comprometam conosco. Não é assim? Mas compromisso mesmo. Tem compromisso que é mostrado no momento da crise, tem um compromisso que se mostra no momento onde as dificuldades aparecem. Não como aqueles dois amigos, sócios, muito próximos, donos de uma mesma empresa, e sempre firmes um ao lado do outro, a empresa caminhando sempre muito bem, e aparentemente muito comprometidos um com o outro. E, de repente, os dois pegam um jatinho deles, indo para uma outra cidade, visitar uma filial, e, de repente, o avião tem problemas e cai no meio da mar. E os dois saem vivos, graças a Deus, e saem se arrastando e caminhando pela mata, e, de repente, encontram uma onça enorme, faminta. E um deles, então, pega a mochila, e tira um par de tênis da mochila e começa a colocar o tênis. E o outro olha para ele e fala assim: o que você está fazendo? Eu vou colocar um tênis, porque com tênis eu vou correr melhor do que com sapato. Como você acha que você pode correr mais do que a onça? Ou não, só preciso correr mais do que você. Eu acho que você não quer um amigo comprometido com você dessa forma. No momento da provação, da crise mesmo, ele quer somente correr mais do que você. Mas nós queremos pessoas comprometidas conosco, mas temos, como eu disse, muita dificuldade em nos comprometermos. Mas precisamos entender o significado disso. E nós estamos concluindo hoje uma série de mensagens que está baseada no Sermão do Monte. Um sermão muito conhecido na Bíblia. Ele está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós temos, inclusive, estimulado a igreja para que leiam esses 3 capítulos. Então, você que está ouvindo hoje pela primeira vez, você pode, então, depois pegar a sua Bíblia e fazer a leitura destes 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. E o trecho que nós vamos ler hoje está no capítulo 7 de Mateus, dos versos de número de 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, versos de 24 até o verso de número 27. O trecho diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas, olhando para esse texto, o que esse texto tem a ver com compromisso? Jesus Cristo, ele veio a este mundo por um compromisso que Deus tem conosco, por conta do seu amor, da sua misericórdia, porque Deus queria restaurar a humanidade perdida que pela desobediência caminhava para a morte. E Jesus veio, ele não foi obrigado a isso, ele foi voluntário, voluntariamente, ele aceitou a ordem do Pai e foi à cruz por mim e por você. Jesus Cristo, ele não perguntou a mim, Estevão, olha, eu estou querendo ir à cruz para que eu possa morrer no seu lugar, pagando o preço do seu pecado, para que você tenha salvação. Você quer que eu faça isso? Ele não me perguntou. Ele simplesmente se comprometeu comigo e ele foi à cruz e ele já cumpriu o seu papel. Hoje, eu posso aceitar o que ele fez por mim ou não. Eu posso recusar Jesus na minha vida ou eu posso aceitar Jesus na minha vida. Mas o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele não ficou esperando a minha resposta. Hoje ele quer que eu responda sim a ele. Ele quer que eu aceite. Mas ele já se comprometeu. Ele não ficou na promessa.
Ele ficou na dependência da minha resposta. A parte dele ele já cumpriu. E Jesus, então, na medida que ele entra como um salvador das nossas vidas, ele quer nos ensinar a viver, então, como cidadãos deste reino, do qual passamos a pertencer, que é o reino de Deus. Nós temos o reino deste mundo, onde nós temos aí os líderes que comandam, quer sejam reis, como tem a Inglaterra, quer sejam presidentes, um sistema como o nosso, político como nós temos no nosso país. Mas nós temos a nossa liderança, este é o reino terreno, ao qual nós nos submetemos, temos as nossas normas, as nossas leis. Nós que vivemos no Brasil, sabemos quais são os nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Mas no momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte também de um outro reino, que é o reino de Deus, que é o reino espiritual. E neste reino também, existe um comportamento esperado daqueles que são cidadãos deste reino. E os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus falam exatamente a respeito disso. E nesse momento, Jesus vem dizendo o seguinte, já no finalzinho do Sermão do Monte, já depois de ter falado bastante a respeito de várias orientações daquilo que deve ser um comportamento, a atitude de um cidadão do reino de Deus. Ele vem e diz, olha, tudo isso que eu estou falando a vocês não vai adiantar de nada se vocês simplesmente ouvirem, mas não praticarem aquilo que eu estou dizendo a vocês. Eu já me comprometi com vocês. E vocês precisam se comprometer como cidadãos deste reino comigo também. Aqueles que ouvem a minha palavra, né, e praticam e vivem de acordo com a minha palavra, ele compara então com uma casa que é construída sobre uma rocha. A base desta casa é uma base sólida, firme, que garante a sustentação daquela casa. E aí vale uma pergunta aqui para mim e para você. Qual tem sido a base da minha vida? Qual tem sido a base que eu tenho utilizado para solidificar, por exemplo, o meu casamento? Ou que base eu tenho criado a minha família, eu tenho educado os meus filhos? Qual tem sido a base onde eu tenho sustentado a minha vida profissional? Aquilo que eu chamo de ética, a minha ética. Quais são os valores que estão baseando a minha vida? É disso que Jesus está falando. Porque, na verdade, os resultados que eu vou colher na minha vida dependerão, de fato, destes valores que baseiam a minha vida, as minhas atitudes, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, aquilo que eu digo ou deixo de dizer, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então Jesus diz, olha, se você pratica as minhas palavras, então você é como aquela casa construída sobre a rocha, ou seja, sobre uma base sólida, que lhe garante, então, a permanência, que lhe dá, de fato, uma verdadeira sustentação. Porém, aquele que não pratica aquilo que eu ensino, é comparado a uma casa construída sobre a areia. Por mais linda que ela seja, por mais maravilhosa que ela possa ser, por mais confortável que esta minha casa seja, diante da primeira tempestade, ela cairá, ela irá por terra, porque a sua base não tem solidez. A sua base não vai lhe garantir a permanência, não vai lhe dar a devida sustentação. Os nossos casamentos desmoronam quando nós baseamos os nossos casamentos na vontade, no desejo, por exemplo, de satisfazer os nossos prazeres. Quando eu determino que o meu casamento, a base do meu casamento, é a obrigação que o outro tem de me fazer feliz. Quando eu coloco na base do meu casamento esta obrigação, quando eu coloco na base do meu casamento que todos os problemas que acontecem nele são problemas por conta das falhas do meu cônjuge, não das minhas falhas, porque eu sou uma pessoa perfeita, eu sou um marido perfeito, né? Eu sou o cara. Quando eu baseio meu casamento em bases como essa,
ele vai ruir diante da primeira dificuldade. Mas quando eu coloco na base do meu casamento Jesus Cristo, os seus valores, quando eu aprendo com Jesus que amar não significa querer que o outro satisfaça as minhas necessidades, os meus desejos e me faça feliz, mas amar significa doar-me ao outro para fazer o outro feliz, buscar satisfazer, apesar das minhas limitações, as necessidades do outro, servindo ao outro. Quando eu compreendo isso em Jesus, eu começo a construir no meu casamento uma relação mais sólida. Eu vou trazer mais alegria ao coração do outro. O meu amor sendo demonstrado todos os dias através do serviço ao meu cônjuge, vai trazer ao coração do meu cônjuge o desejo também de caminhar na minha direção e de buscar também me servir, de buscar a minha felicidade também. É uma coisa então que vai acontecendo então naturalmente, e esse casamento então passa a ter uma base que permite a sua permanência, permite que ele siga o seu rumo de acordo com a promessa feita no altar, até que a morte nos separe. Quando eu entendo que a minha confissão deve ser construída em cima dos valores do reino de Deus, em cima dos ensinamentos de Jesus, Jesus me ensina que eu devo ser uma pessoa que diz sempre a verdade. Jesus me ensina que eu devo ser uma pessoa que por trás dos problemas, das dificuldades e das limitações e das falhas daqueles que estão ao meu redor, existem seres humanos carentes do amor de Deus. Quando eu entendo que eu devo enxergar as pessoas como Jesus enxerga dessa forma, eu estou ali para servi-las, para ajudá-las a serem melhores, e não para usá-las em função do meu crescimento, em função daquilo que eu desejo alcançar, que eu desejo ser. Então, são duas coisas bem distintas. Então, estes meus valores de usar as pessoas, de passar por cima delas, são valores do mundo, não são de Jesus. É a areia, não é a rocha. Eu posso até crescer profissionalmente, mas estarei construindo a minha ruína no futuro. Mas quando eu entendo que devo olhar para as pessoas, como eu disse, como Jesus olha, entendendo que são seres humanos que precisam de amor, são seres humanos carentes, que precisam de Deus, que precisam de Jesus, me torna uma pessoa verdadeira, ética, correta. Eu estou construindo, então, a minha vida profissional sobre uma base sólida, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Seria uma pessoa respeitada, considerada, valorizada. Já citei aqui uma ilustração, fato real, de uma secretária recém-contratada numa empresa, e abriu 4 secretárias numa mesma sala, e as salas dos diretores ficavam ao redor, entre os diretores e o presidente da empresa. E as 4 secretárias serviam a esses diretores e ao presidente. Ela tinha apenas 2, 3 meses na empresa, essa nova secretária. Um dia toca o telefone, ela atende o telefone e queria falar com o presidente da empresa. E ela diz, olha, ela anunciou então para a secretária-chefe, né? Quero falar com o senhor João, presidente. Aí ela interrompe o presidente, a secretária-chefe, e ele diz, olha, manda dizer que eu não estou. Aí ela diz, diga que ele não está. Ela diz, eu não posso. Ele está ali, como é que eu posso dizer que ele não está? É que eu digo que ele está ocupado? Não, ele mandou dizer que não está. Mas eu não posso fazer isso. Você não está entendendo? Eu estou lhe dando uma ordem, a ordem dele. Diga que ele não está, eu não posso fazer isso. Ele está ali, eu vou mentir. Naquele momento ela fez uma escolha. A decisão dela estava baseada na rocha e não na areia. A secretária-chefe pegou o telefone e disse, olha, ele não está. Desligou. Olhou para ela com um ar de ironia, entrou na sala do presidente e saiu rindo de lá. Ele está te chamando. Ela entrou e ele disse, olha, como é que você ousa desacatar a minha ordem? Você mal chegou, já está querendo ir para a rua. Aí ele falou assim, olha, como é que eu ouso desacatar a sua ordem? A questão é que a ordem do Senhor se contrapõe à ordem do meu Senhor, que está acima do Senhor, que me diz que eu não devo mentir. E eu preciso obedecê-lo, porque na hierarquia ele está acima
do Senhor, que é o presidente dessa empresa. E ele disse, então, pode voltar para a sua mesa e me chama a secretária-chefe. A secretária-chefe entrou, poucos minutos depois saiu, recolheu suas coisas e foi embora. E ela foi chamada de novo à sala. Falou assim, você agora vai assumir a função da minha secretária-chefe. Porque se você teve a coragem de ser fiel ao seu Deus, colocando em risco o seu emprego, é esse tipo de gente comprometida que eu quero convite. Mas ela poderia ter sido demitida. Mas ela seria demitida. Mas Deus não a deixaria desempregada. Uma outra porta seria aberta. Porque a construção da sua vida profissional estava sendo feita sobre a rocha, sobre os valores apresentados por Jesus a ela. Ela não optou pela linha, porque seria muito fácil, talvez eu e você naquele momento, pelo medo de perder o emprego, somente se fosse nos dias de hoje, na crise que o nosso país está passando, talvez optássemos por obedecer ao patrão e desobedecer a Deus, parecendo-nos que seria a decisão mais sábia do momento, porque nós somos assim, nós somos imediatistas, é o aqui e agora, nós temos pressa, é o prazer imediato, nós não olhamos para o futuro, nós não enxergamos o depois, e este é o grande problema. Mas todos nós somos assim, nós olhamos para os nossos filhos, né, e vemos neles tanta imaturidade, que querem tomar decisões imediatas, os nossos filhos não enxergam a hora que vem depois. 11h30 da manhã, o almoço vai ser servido no meio-dia, eles querem chocolate. Filhinho, daquela meia hora tem almoço, não pode, mas você está pensando meia hora depois. Está pensando naquela hora, está com vontade de comer chocolate. Nós tentamos ensinar isso a eles, mas nós, como adultos, fazemos isso também. Nós não pensamos no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Nós pensamos no aqui e agora. É o meu interesse de agora. E a gente quer se defender, a gente quer se proteger. E às vezes, para isso, nós baseamos as nossas decisões, as nossas atitudes na areia e não na rocha. Nos valores do mundo, que representa a areia, e não nos valores de Deus, que representa esta rocha, que é Jesus Cristo. Então nós temos que fazer uma escolha. É tempo de compromisso. Jesus já se comprometeu conosco. Nós precisamos estar comprometidos com Ele. Estando comprometidos com Ele, nós receberemos como prêmio a vitória. Nós receberemos como prêmio a promessa de que Ele está conosco todos os dias, não nos abandonará, Ele nos confortará nos momentos difíceis, nos encorajará nos momentos que estivermos com medo, nos fortalecerá quando as nossas pernas estiverem enfraquecidas. Este é o Cristo a quem nós servimos. Ele não falha. Eu posso falhar com você. Eu posso marcar um horário com você e me atrasar. Jesus nunca se atrasa. Até mesmo porque Ele sempre está conosco. Quem sempre está presente, como é que pode estar atrasado? Não é verdade? Mas nós nos atrasamos. Nós falhamos. Mas Jesus não falha. E eu preciso decidir. Qual vai ser a base da minha vida? Dos meus relacionamentos? Qual vai ser a base que a minha vida profissional vai ser construída? Qual é a base, acima de tudo, da minha vida religiosa? Eu digo religiosa porque às vezes buscamos a vida religiosa e não a vida cristã. Porque a vida cristã começa e termina em Jesus. É o que Ele quer que nós tenhamos. Vida cristã, não simplesmente vida religiosa. Existem muitos religiosos por aí. Muitas práticas religiosas são feitas todos os dias por muitas pessoas, por muitos líderes de igrejas. E os líderes religiosos daquela época foram duramente criticados por Jesus. Sabe por quê? Porque eles cumpriam leis, normas, mas os seus corações eram corações que tinham intenções duvidosas. Eram corações que tinham apenas o desejo de satisfazer as suas próprias necessidades. Eles usavam o poder que tinham, a influência que tinham, em favor de si mesmos. Em favor deles, não em favor do próximo, do outro. E se nós observarmos Jesus pelo compromisso que Ele tinha conosco, Jesus não era o Deus encarnado, Ele não tinha todo o poder para fazer o que Ele quisesse. E Ele foi tentado pelo diabo exatamente nisso. Quando Ele foi tentado pelo diabo no deserto, Ele foi tentado a usar o poder dele.
transforma esta pedra em pão. Jesus estava com fome. Se você está com fome e tem o poder de transformar uma pedra em pão, a princípio, qual é o problema disso? Para que você possa se alimentar. Mas Jesus estava sendo tentado a usar o poder dele em favor dele. E em todo o ministério de Jesus, a gente observa que todas as vezes que ele usou o poder que ele tinha, ele não usou para si mesmo, mas ele usou para abençoar vidas. Mas nós, quando temos um pouquinho de poder, queremos usar o poder em nosso favor, em nosso próprio benefício. Por quê? Quando fazemos isso, não estamos tendo como base Jesus em nossas vidas, mas exatamente os valores do mundo ainda. Então nós precisamos decidir. Por quê? O futuro desta casa, da permanência, da sustentação desta casa, depende da decisão que nós tomamos hoje, da escolha que nós temos que fazer. Em que base nós estaremos construindo, então, esta nossa casa. E o nosso desejo é que Deus esteja trabalhando em nossos corações, que através da ação do Espírito Santo em nós estejamos sendo encorajados a escolher Jesus como base das nossas vidas. Os valores bíblicos como base das nossas decisões, dos nossos relacionamentos. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho 20 anos, quando eu penso de relacionamento conjugal, por exemplo, trabalhando com aconselhamento conjugal e familiar. E eu nunca vi um casal ir para o divórcio, quando os dois resolveram se submeter a Jesus e entenderam em Jesus o que significava amar um ao outro. Mas quando um apenas decidia escolher a si próprio, a sua própria satisfação e a natureza do seu coração, o divórcio aconteceu. E às vezes, o casal chega no gabinete e um deles diz: se Deus quiser, a gente pode até seguir adiante. E aí eu respondo logo: bom, se você quer saber se Deus quer, Deus quer. Eu te mostro aqui na Bíblia, está muito claro. A questão é se você quer se submeter ao que Deus quer. Este é o problema. A submissão, a obediência. Que nós, então, estejamos aprendendo a permanecer em Jesus, a colocá-lo como base das nossas vidas, para que nós, então, sejamos bem-sucedidos. Jesus foi, Deus falando com Josué, lá no Antigo Testamento, logo depois da morte do seu servo, Josué, então, recebeu a incumbência de liderar o povo de Deus rumo à terra prometida. E Deus, então, diz a Josué: ser corajoso. Josué estava com medo, estava receoso, assumia a liderança de um povo muito numeroso. É como se eu e você hoje recebêssemos a responsabilidade de liderar o povo brasileiro. Essa nação com tantos milhões, mais de 200 milhões de pessoas nós temos aqui. Eu tremeria um pouquinho, eu ficaria com medo, eu não sei vocês. Mas Deus, naquele momento, foi a Josué e disse: não tema. Disse isso várias vezes, no capítulo 1 do livro de Josué, ao verso 1 do verso 9. Ele disse várias vezes: não tema, eu estou contigo, e você será bem sucedido. Porém, ele coloca uma condição: não se desvie dos meus caminhos, nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, mantenha Jesus como sendo a rocha da sua vida, sempre. Falharemos. Porém, quando falhamos, o Espírito Santo de Deus acusa, nos faz conscientes do nosso erro. A Bíblia nos diz que nós podemos nos voltar para Deus, dizer: Deus me perdoe. E a Bíblia diz que Deus é justo e fiel para nos perdoar, e aquilo fica para trás, e nós seguimos adiante, então, de pé, seguindo com Jesus. Rumo às promessas que Ele nos faz, promessas de vitória. Andressa, você está com aquele fogo aí? Está aqui, está aqui, certo? Da bolsa. Nós vamos distribuir com vocês. Nós temos aqui um folder que foi carinhosamente elaborado por Andressa, e Deus deu o dom de trabalhar com arte, não é? E este folder tem aqui a logo com o nosso tema anual, Tempo de Compromisso,
E tem uma palavra nossa aqui para vocês. E aqui dentro você tem um quadro onde você vai poder, diante de Deus, essa nossa orientação, você vai poder colocar aqui os alvos, as metas, em todas as áreas da sua vida, para este ano de 2016. Normalmente nós fazemos alvos, com muita facilidade, financeiros, né? Alvos para conseguirmos realizar aquela tão desejada viagem de férias, que a gente tem planejado há anos, a gente nunca conseguiu. A gente coloca, às vezes, como meta a aquisição daquela casa que a gente tanto quis também, né? Uma casa de praia, de repente você já tem uma casa da cidade, uma casa de praia, uma casa de campo. Então, esses tipos de meta, o curso que você queria fazer, aquela pós-graduação, aquele mestrado, não é verdade? Essas metas, comumente, nós já temos, assim, o costume de fazer. Porém, nós temos outras metas aqui, que nós entendemos que são extremamente importantes. Por exemplo, metas que nós não temos o costume de fazer são metas espirituais. Quais são as metas espirituais que eu tenho para a minha vida? Eu já fiz alguma vez, já estabeleci uma meta espiritual diante de Deus. Por exemplo, nós teremos uma meta para a nossa igreja, ou seja, um desafio, né, que poderá ser uma meta sua individual, de lermos a Bíblia toda em um ano. Então, a partir do dia 1º de março, nós vamos receber o material no próximo domingo, a partir do próximo domingo, para que a partir do 1º de março nós possamos então fazer a leitura da Bíblia. O material nos orienta nesse sentido. Quais são os capítulos que nós devemos ler todos os dias para que a gente consiga cumprir essa meta? Ler a Bíblia todo um ano. Por que ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Ali estão os valores de Deus para a minha vida. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo da Bíblia, mais eu aprendo a respeito de Deus, mais eu aprendo a respeito da vontade de Deus para a minha vida, e mais bem-sucedido eu sou na medida que tudo aquilo é praticado no meu dia a dia. Então você pode aqui estabelecer suas metas espirituais, metas e alvos familiares, financeiros, ministeriais, físicos e intelectuais. Então, nossa sugestão é que você ore, pergunte, Deus me ajude então no estabelecimento dessas metas, porque Deus estará contigo para que todas elas sejam alcançadas e sejam cumpridas. Que você possa, assim, então, estar sendo bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, apesar dos problemas, das dificuldades, das doenças, das lutas. Apesar de tudo isso, Deus é fiel e Deus estará contigo. Jesus não nos abandona. Então, nós temos, talvez não tenhamos uma cópia para todos. Se faltar, no próximo domingo nós teremos mais cópias deste povo, ok? Então todos poderão levar, mas fica este desafio, para que você não simplesmente preencha este folder, para que você então coloque aqui todas as suas metas, mas para que você esteja meditando sobre eles e trabalhando nessas metas diante de Deus todos os dias no decorrer do ano. E no decorrer do ano nós teremos a oportunidade que será dada para que as pessoas que desejarem possam estar vindo aqui e falar, olha, está no começo do ano, né, diante de Deus, foi estabelecida essa meta na nossa família, e eu quero testemunhar agora que essa meta foi alcançada, que Deus nos deu a vitória, nós chegamos e alcançamos. Eu quero então compartilhar com a igreja isso, porque nós vamos vendo dessa forma, através deste compartilhar, nós vamos vendo a fidelidade de Deus. E a gente percebe que se é possível na vida do outro, é possível também na minha vida. Não é verdade? Vamos orar? Paizinho querido, nós queremos te louvar e te agradecer. Ó Paizinho amado, tu és um Deus de perto, um Deus que se importa. Em Jesus, ali na cruz, ó Paizinho querido, tu mostraste o compromisso que tu tens assumido conosco desde o início de todos os tempos. Ó Paizinho amado, ajuda-nos, portanto, a nos comprometermos contigo, a nos comprometermos com Jesus, colocando em prática, Senhor, os seus ensinamentos em nosso viver diário. É uma tarefa difícil, Pai. Os nossos desejos muitas vezes querem nos levar a colocar a nossa casa, Senhor, na areia e não na rocha. Ó Paizinho amado, mas nos perdoe quando essa tentação vier a nós caminharmos nessa direção, mas não permita que isso aconteça. Ajuda-nos, ó Pai, a afirmarmos em Jesus a nossa vida. Quer seja vida familiar, vida ministerial, vida profissional, vida de estudante. Ó Pai amado, queremos ser cristãos autênticos,
Queremos ser verdadeiros, Senhor, mordomos, discípulos de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, ser bem-sucedidos. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, no sucesso em cada área da nossa vida. Ó Pai amado, estamos diante de uma nova semana. Leva-nos, Senhor, da Tua paz. Fortaleça-nos, dai-nos sabedoria, para que tenhamos a condição de enfrentar todas as lutas dessa semana com esperança e para que sejamos, então, vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.